Olá, gente! Estamos gravando hoje o episódio 14 do Pode Processar. Eu sou Laila Freitas, sou advogada trabalhista e previdenciarista. E esta é a Marcele Passos, eu sou advogada previdenciarista. Hoje nós estamos aqui no estúdio com um convidado super especial, o Dr. Madeira. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é juiz federal aposentado, é advogado, professor e uma das figuras mais respeitadas do nosso cenário jurídico do Maranhão. Vamos ter aqui um papo profundo sobre carreiras, escolhas e os desafios do retorno à advocacia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Laila. É uma alegria imensa estar com vocês aqui no Pode Processar. Por aqui já passaram nomes bastante emblemáticos do mundo jurídico do Maranhão e é uma honra estar aqui com vocês nesse dia. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E agora vamos trazer tudo que a gente tem para trazer para o povo que está assistindo, que está se formando, que está já no direito, mas está naquela dúvida, eu vou para o concurso, não vou para o concurso, como é a advocacia, como é ser magistrado, como é tudo. Estou à disposição, vamos começar. O senhor pode começar contando para a gente um pouco de como foi o seu começo, de onde veio a ideia de vir para o mundo jurídico? A minha vida é uma vida bastante especial, digamos assim, porque eu nasci numa periferia, nasci no bairro de Fátima, sou filho de uma empregada doméstica, de um pai de alfaiate, estudei em escola pública, fui ajudante de pedreiro, trabalhei na roça, vendi em feira do bairro de Fátima, enfim, uma vida de muita luta, de muita obstinação. E desde garoto eu tive uma especial predileção pela literatura, pela poesia, pela música, me envolvi em alguns momentos nessas atividades. E diante disso, dentro do ensino médio, na minha escola lá, o Centro Gonçalves Dias, no bairro de Fátima, acabei tendo uma afinidade quase que natural com o mundo jurídico, lidando com nomes emblemáticos do mundo jurídico brasileiro. Então, me apaixonei, por assim dizer, pelo mundo jurídico, sem que eu tivesse qualquer referência no mundo jurídico. Minha família, como eu disse aqui, é de gente muito humilde, meus avós lavradores, minha mãe empregada doméstica, lavradora, meu pai, então eu não tinha nenhuma referência, digamos assim, familiar que pudesse me estimular, impulsionar para ir para o mundo jurídico. Foi, na verdade, a literatura, a poesia, que me levaram a esse caminho, lendo Rui Barbosa, lendo Guimarães Rosa, conhecendo a história marcante de Saulo Ramos, a história de Rui Barbosa mesmo, enfim, grandes nomes do mundo jurídico que acabaram me incentivando a ir para o mundo jurídico. Então foi por essa vertente, digamos, mais da literatura, do humanismo que eu cheguei ao mundo jurídico. E aí, o senhor terminou o ensino médio, prestou o vestibular de Direito na UFMA. Isso, terminei o ensino médio lá no bairro de Fátima, no Centro Gonçalves Dias, e eu experimentei 3 cursos ali quase que seguidamente. Tive a felicidade de ser aprovado. Na época que não existia cota, o cidadão da escola pública disputava com os alunos das grandes escolas do Maranhão, Batista, Marista, enfim, e era uma batalha muito desigual até. Alguém de escola pública disputar com aqueles jovens estudantes egresso das grandes escolas do Maranhão. Não havia outras faculdades de direito, então realmente o caminho era a Universidade Federal. Eu passei para vestibular para Direito, passei logo em seguida para Filosofia, passei também a Administração na antiga FESM, a UEMA depois, mas fiz uma opção realmente de ficar com o Direito. Fiz ainda uns 2 ou 3 períodos de Filosofia, mas o Direito realmente passou a ocupar a minha parte, meu tempo e a minha predileção. E segui a carreira, virei advogado muito jovem. Mais adiante fiz concurso para o Ministério Público, fui promotor de justiça por 2 anos e meio. Em seguida optei pela magistratura estadual, fiz concurso para juiz de direito, fui juiz de direito de 1989 até 1994. Em 1994, já estando vindo para São Luís como magistrado, juiz de direito, promovido, eu optei por um outro desafio. Fiz concurso para juiz federal e passei em 1994 e segui a carreira até 2020. Fui juiz federal em Rondônia, fui juiz federal no Acre, estive em Imperatriz e aqui em São Luís, no Maranhão, eu tive a felicidade e a honra de instalar a 5ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, onde permaneci até o ano de 2020. Daí para diante voltei à advocacia. E esses concursos, o senhor chegou, promotor, não era muito bem o que eu queria ou não? Na verdade, a advocacia sempre foi a minha grande paixão. Eu até tenho uma imensa frustração, digamos assim, de não ter seguido a advocacia desde o primeiro momento. Eu fui um advogado atuante, atuei muito em direito municipal, quando ainda não havia uma espécie de afirmação do direito municipal. Fui procurador-geral do município de Santo Inês, advoguei para algumas câmaras municipais e tive uma vinculação muito forte com
com o direito municipal. No entanto, como eu vinha de origem extremamente humilde, nasci numa periferia, no bairro de Fátima, eu tive dificuldades imensas de me manter como advogado. E para sobreviver, eu acabei optando pelo Ministério Público por uma carreira, mas é uma questão de sobrevivência, de alguém que precisava se manter vivo e nessa situação, de ajudar meus familiares, meus pais e minha mãe. E acabei realmente tocando isto com o Ministério Público. Depois do Ministério Público veio o concurso da magistratura e eu entendi que eu poderia ser, digamos assim, prestar um contributo melhor à sociedade dentro da magistratura, julgando, com a capacidade de decidir, enfim, exercer a chamada jurisdição, quer dizer, dizer o direito. E eu achava que estava preparado para aquilo, depois da experiência como procurador de município, como advogado, como Ministério Público. Fiz concurso para juiz de direito, fui aprovado e mais adiante, por um problema muito pessoal e doloroso, eu tive um entreveiro, digamos assim, com algumas pessoas do Judiciário do Maranhão e acabei optando por deixar a magistratura estadual do Maranhão, indo para a magistratura federal. E aí o senhor está nos contando que já foi Acre, Rondônia, como foi? Eu nunca fui ao Acre, eu tenho muita curiosidade. Como foi trabalhar nesses locais, conviver com outros servidores, com pessoas com outro tipo de cultura? Eu acredito que por ser região de fronteira tem várias questões de terra, de problema relacionado a isso. Foi extremamente importante. Quando eu fui aprovado no concurso de 1994, este concurso é um concurso marcante no TRF da primeira região, porque foi o concurso que o atual ministro do Supremo, Flávio Dino, foi aprovado. Nós fomos aprovados no mesmo concurso, em 1994. Flávio Dino seguiu uma outra carreira, enfim. E eu optei para ir para Rondônia. A minha classificação permitia que eu ficasse no Maranhão, escolhesse o Maranhão para iniciar minha carreira de juiz federal. No entanto, eu consultei um velho professor meu, um grande amigo, Alberto Tavares, que havia sido juiz federal, foi o primeiro presidente do Tribunal da Primeira Região, um amigo particular, meu professor, e eu o consultei para o início da minha carreira. E ele me aconselhou o estado de Rondônia. Porque Rondônia naquela época tinha surgido, nós estamos falando em 1994, o estado surgiu em 88, com a Constituição de 88, instalando-se ali em 89, então o estado tinha 5 anos, era um estado em construção, nascendo naquele momento, antes tinha sido território federal, e havia na seção judiciária de Rondônia um quadro de servidores de altíssimo nível, jovens, gente de outros estados, do Paraná, de Santa Catarina, servidores muitíssimo qualificados. Então, para quem iria iniciar uma carreira na magistratura federal, que é uma carreira difícil, que lida muito com temas complexos de direito público, com crimes internacionais, com grandes temas, enfim, era ali um começo. E eu fui juiz federal em Rondônia sozinho. E fui indo para Rondônia, eu experimentei a vivência, digamos assim, de ser membro do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, fui membro do TRE de Rondônia por 3 anos e fui diretor do foro. E com isso eu tive uma experiência muito grande na administração da Justiça Federal, acabei construindo o prédio da Justiça Federal, que ainda hoje está em Rondônia, exatamente por esse envolvimento, digamos assim, com gestão, com administração. E possivelmente ali eu comecei a ter apego por gestão, por administração, e depois já, enfim, como advogado, hoje eu vivo com a advocacia e tenho também uma empresa, o Valparaíso Adventure Park, a nossa empresa, e tudo decorreu seguramente da experiência, do apego com gestão, com administração. Isso realmente contribuiu muito para a minha vida, para o meu amadurecimento. Com certeza, chegar num local que está se formando é praticamente chegar com a pau, tijolo e dizer, bora. Desbravar. E lá em Rondônia, eu costumava dizer que eu era o imperador de Rondônia, porque eu era juiz federal em Rondônia único. Todos os eventos que ocorriam em Rondônia, eu invariavelmente era convidado. E, além disso, no estado do Acre havia um juiz federal que era baiano, e frequentemente, quando ele tirava férias, tirava licença, eu ia para o Acre. Então, eu fui juiz federal no Acre, respondendo por esse colega que frequentemente se ausentava, ora por férias, ora por licença, e eu morava realmente em Rondônia, ele não morava, passava por lá, e eu fiquei também no Acre por algum período. Depois, já em 99, eu fiz a opção para vir para Imperatriz, abri uma vaga em Imperatriz, no Maranhão, e eu fiquei de 97, melhor dizendo, de 97 a 1999, quando eu vim para São Luís em definitivo para instalar a nossa 5ª Vara Federal. Eu poderia ter seguido a carreira, é bom até registrar isso, ter virado desembargador. Eu seria, se tivesse desejado, já seria desembargador, até por antiguidade, sem fazer nenhum esforço há muito tempo. Mas eu fiz uma opção de, ao completar meus 35 anos de carreira, somando meu tempo de advogado, meu tempo de servidor do INSS, eu trabalhei no INSS no início da minha vida, ainda estudante de direito,
meu tempo de servidor do INSS, meu tempo de advogado, de promotor, de juiz de direito, de juiz federal, eu coloquei isso no liquidificador, mexi e final de 2020, final de 2019, início de 2020, eu completei os 35 anos de atividade e fiz a opção por me aposentar. Alguns amigos, queridos juízes federais do Brasil inteiro, fizeram um apelo para que eu não me aposentasse, que eu viraria desembargador no TRF da primeira região em Brasília, poderia virar ministro, viraria desembargador no TRF6 em Minas Gerais. Não, meu amigo, agora a minha opção é voltar para aquilo que foi o meu grande sonho, voltar para a advocacia. Nunca é tarde, né, para a gente realizar nosso sonho. Que bom que o senhor está vivendo o seu sonho desde o princípio, desde a sua formatura, exercendo o que o senhor nasceu para ser. É o que eu sempre digo. De mim, eu comecei a faculdade, na verdade, quando eu ingressei no curso de Direito, eu quero ser juiz. No primeiro período, eu quero ser advogada e pronto. Então, quando eu peguei meu AB, eu disse, agora sim, eu sou o que eu nasci para ser. Importante. Eu, seguramente, se tivesse lá atrás uma família que tivesse uma condição econômica razoável, que pudesse me manter sem que eu precisasse, por mim próprio, buscar minha própria sobrevivência, uma família que me desse um suporte para eu continuar na advocacia, seguramente eu não teria ido para nenhum concurso público, eu teria ficado, permanecido na advocacia. Eu acho que a advocacia é uma profissão que exige do profissional uma luta obstinada, tem que compreender que a advocacia, como dizia Sobral Pinto, não é profissão de covardes, não é profissão para covardes. Então, quem gosta da luta, quem compreende a liça, a batalha da luta, a luta pelo dia a dia, a advocacia é a profissão, mas é a profissão para quem não tem medo, para quem não admite ser covarde. Não é profissão para covarde. Doutor, aproveitando o gancho, o senhor acredita que naquela época a gente tinha muito menos informatização, muito menos conexão com a internet, não estava tudo tão conectado como está hoje? Atualmente, tem alguma facilidade para os jovens advogados no ingresso para a advocacia, ou ainda tem o senhor entende que há uma certa barreira? Não, naquela época não tinha nada. Eu sou um dinossauro. O que eu vi lá da máquina da datilografia, viajava pelo interior do Maranhão como advogado de combate, era com uma máquina da datilografia, depois já veio o tal do disquete, depois veio o CD-ROM, depois o notebook, isso eu já experimentei lá como juiz federal lá em Rondônia, era isso assim que se trabalhava, o tribunal disponibilizou esses equipamentos, já foi um avanço significativo. Hoje nós estamos aí com chat GPT, com inteligência artificial, então eu consegui, digamos, ter uma feição camaleônica, me moldar aos diversos ambientes, me inserir nesse novo ecossistema. Eu acho que o mundo hoje está melhor para a advocacia. Eu me recordo que no início da minha atividade eu tinha uma imensa dificuldade, quando atuando como advogado, ou mesmo até como magistrado, juiz estadual, de encontrar uma referência doutrinária, muitas vezes de qualidade, ou uma jurisprudência, porque os livros chegavam aqui com alguma dificuldade, você não tinha acesso à grande literatura, digamos assim, do momento. Era preciso ir, às vezes, ir a São Paulo, a outro lugar para comprar livro. Eu fui algumas vezes a Brasília, fui a Belém comprar livros, e comprava aqui também, mas é claro que a literatura era mais escassa, e mais escassa ainda uma busca de jurisprudência. Hoje, com um clique, você vai lá e pega a jurisprudência atualizada de qualquer um dos tribunais superiores, faz uma avaliação da jurisprudência, da doutrina, e isso, evidentemente, dá um grande suporte. A inteligência artificial, bem trabalhada, é uma ferramenta que deve ser incorporada à rotina dos jovens advogados. Quando eu estava estagiando, ainda era a questão dos processos físicos. Meu Deus, para a gente saber alguma coisa, o cliente chegava nos escritórios, porque eu tenho um processo assim assado. Para você saber se ia pegar uma causa, você tinha que pegar. Tá bom, volte amanhã. Ia para o fórum para olhar o processo, para dizer, olha, eu pego, eu cobro tanto. E cansei de acompanhar o funcionário do escritório que andava com aquele carrinho que tacava de processo e vinham, gente do céu, que dificuldade. E quando saiu o PJE, foi tipo assim, pum. E graças a Deus eu virei advogada, pronto, PJE. Uma paz, não tem aquele monte de papel que a gente se perde. E processos que se perdiam nas varas. Era muita confusão, assim, mudou. E agora o chat GPT. Eu, frequentemente, quando sou procurado por alguns temas complexos, eu recorro ao chat GPT para fazer uma síntese daquela matéria, e processo que tem 2.000 volumes eletrônicos,
eu consigo resgatar aquilo com fração de minutos e faço uma avaliação mais cuidadosa, mais assertiva. Então, realmente, a inteligência artificial, a tecnologia veio para ficar, e isso é irreversível. Eu tive a felicidade de compreender isto quando, na magistratura, chegou o PJE. Eu reuni minha equipe de assessores lá na Justiça Federal. Olha, nós temos uma virada de chave. E aqueles que não compreenderem que vão começar um novo tempo, que é o tempo do processo eletrônico, vai perder o trem da história. Nós vamos seguir adiante e vamos modernizar a nossa vara, a nossa atuação. Eu acho que eu tive essa percepção, me ajudou muito a compreender e não ficar refratário. Quer dizer, não querer experimentar o novo. Porque há pessoas que a despeito da idade, tem jovens que são velhos e tem velhos que são jovens. Exatamente. Não conseguem compreender as coisas. Eu tive a felicidade de compreender e de me adaptar a essa realidade que você está falando. Sim. Lá no escritório eu digo, lá eu uso 2 telas, quase todo mundo usa 2 telas. Tem uma advogada que ela não usa 2 telas nem que o raio parta na cabeça dela, meu irmão. Pelo amor de Deus, tem quantos anos na tua cabeça que tu não usa, se tu souber a facilidade de fazer tá, é muito mais rápido, metade do tempo, mas não tem quem faça. É exatamente isso. A mentalidade, ficou para trás, não está de acordo com a idade cronológica dela. É verdade. Biológica, quer dizer. Doutor, aproveitando também que o senhor mencionou que foi um dos fundadores da seção judiciária de Rondônia, eu já tive o prazer de judicializar processos lá. É uma vara extremamente célere. Eu acredito que as pessoas que fundaram deixaram rastros de gestão para quem chegou posteriormente. Dentre todas as suas andanças em tantas sessões judiciárias, teve algum caso que lhe marcou profundamente? Eu conduzi casos emblemáticos, tanto no Maranhão quanto em Rondônia. No Maranhão, eu recordo assim, com muita satisfação, com muito orgulho até, 3 casos, pelo menos eu diria. Um caso foi a questão da taxa de ocupação de domínio de São Luís, uma ação civil pública que ocorreu aqui, e eu julguei isso para definir a situação das chamadas terras de marinha. Então, um caso emblemático que rodou muito tempo, ainda causa alguma inquietação, mas seguramente a minha decisão, a minha sentença, compreendendo bem a realidade, foi um marco importante. Um outro caso importantíssimo, que eu tenho um imenso orgulho, foi a chamada demarcação e desintrusão, quer dizer, retirada de pessoas da chamada área Auaguajá. A área Auaguajá é uma terra indígena que fica na fronteira do Maranhão com o estado do Pará e teve a sua definição enquanto área indígena no governo Fernando Henrique Cardoso. Passou muito tempo, o governo federal não cuidou de demarcar, o Ministério Público Federal moveu uma ação para a demarcação da área. Eu conduzi o processo e mais adiante eu determinei a desintrusão, quer dizer, a retirada das pessoas que estão na área, e já eram mais de 5.000 pessoas, para que a área fosse preservada, mantida para os indígenas. Por conta desse processo, ele ganhou uma dimensão internacional. Eu recebi correspondências, mensagens das maiores autoridades do mundo, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha, de muitos artistas internacionais que fizeram um clamor em torno dessa área indígena pela dimensão que isso alcançou, inclusive com o fotógrafo Sebastião Salgado, que esteve lá, fotografou, registrou. Isso teve uma dimensão internacional, de presidente americano, de senadores americanos, de gente do primeiro-ministro da Inglaterra, dezenas, milhares de pessoas do mundo todo fazendo apelo para a demarcação dessa terra indígena. Eu julguei procedente, determinei que a União promovesse a retirada daquelas pessoas, a União não o fez, resultado, o Brasil foi colocado no mercado comum com uma anotação para que os produtos brasileiros, as commodities brasileiras, fossem impedidas de ser comercializados. Resultado, no governo da presidenta Dilma, o chefe de gabinete civil, Gilberto Carvalho, entrou em contato comigo que o Brasil estava às vésperas de sofrer sanções muito duras na economia internacional. E era preciso cumprir a decisão que eu havia proferido lá atrás, de sorte que o governo federal colocou à disposição uma estrutura muito grande, eu coordenei isto, o pessoal do Exército, enfim, e fizemos a desintrusão. E o bom disso é que eu criei um mecanismo de uma chamada desocupação voluntária, fui construindo isso com a AGU, fui construindo isso com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, com o INCRA, enfim, envolvi diversos players, diversos parceiros e conseguimos fazer a desintrusão dessa área indígena sem que houvesse derramamento de sangue. É um dos casos emblemáticos, não apenas na minha carreira, como na história desse tipo de processo no Brasil. E outro caso é o caso da base de Alcântara, que havia uma determinação do governo federal de remoção de alguns quilombos. Ora, eu tinha uma sensibilidade imensa pela cultura negra, vindo da periferia, onde
a cultura negra é muito forte, conhecendo bem Alcântara, a sua história desde Itapuitapera, desde passar pela primeira ali capital do Maranhão, pela primeira estrutura política do Estado. Eu conhecia bem aquilo e sabia da situação dos negros que estava ali, digamos assim, em estado de isolamento. E a ideia do governo federal à época era impedir que as pessoas das comunidades tivessem acesso ao mar, tivessem acesso à pesca. Eu tive a coragem, digamos assim, de conduzir aquilo e impedir que isso ocorresse e conduzir esse processo, ter uma repercussão nacional, mas isso acabou redundando na manutenção, na preservação dos quilombos, das áreas dos negros em Alcântara. Eu tenho um imenso orgulho de ter tido sensibilidade com esse caso. Então, são 3 casos assim emblemáticos que eu acho que eu teria que apontar, dentre tantos casos que eu julguei. Eu julguei muitos casos realmente emblemáticos no Maranhão. Isso mostra também não só uma preocupação sua em julgar corretamente, mas em fazer com que a sua sentença seja efetiva. Sim. Que ela tenha um cumprimento naquilo. Não é só dizer o que é certo e o que é errado, mas que aquilo se cumpra nas vias de fato. Perfeito. O juiz não pode ser um burocrata, quer dizer, lançar apenas e tão somente o pronunciamento. Ele tem que fazer esforço para que a sua decisão seja efetivada, sob pena de o Estado, o juiz, perder sua importância dentro do contexto da sociedade. E Marcele tem relações com Alcântara, né? Sim. A mãe dela. A minha mãe mora lá, minha mãe há muito tempo, ela é de lá, ela veio para cá. Sim. E ainda hoje lá as comunidades elas precisam muito. Precisam muito. Isso é uma Principalmente luta permanente. eles vivem, a maioria, ou da lavoura ou da pesca. Então, Infelizmente, é isso. essa decisão ela foi com Foi certeza importante. muito importante para Muito eles. importante. Inclusive, eu quero até fazer uma observação que recentemente, né, Dr. Hugo Abas, fez um mutirão justamente para procurar dar uma certa dignidade. Eu acho que Sim. foi delimitado um tipo de processo que ia ser feito mutirão, ou eram de demarcação também, alguma coisa do Todos tipo? os processos estaduais e federais que estavam há muito tempo em Alcântara, eles fizeram um mutirão e levaram para lá. Também teve... as pessoas conseguiram tirar o documento. Não era só uma coisa relacionada a processos, mas a vários Para além do direitos... processo, Gabriel. Vários direitos, assegurar os Perfeito. direitos civis das pessoas. Cidadania, né? Tinha gente que não tinha documento lá e conseguiu tirar o seu RG pela primeira vez. Eu acredito que isso mostra a efetividade do judiciário chegando nas pessoas que mais precisam dele. Perfeito. Há um caso, vocês que são previdenciaristas, talvez não tenham vivido, mas talvez tenham ouvido falar. Eu conduzi talvez o maior mutirão da Justiça Federal de processo de juizado especial lidando com temas previdenciários aqui no Brasil, talvez. Eu fiz mais de 5.000 audiências ali na área do Castelinho, montei uma estrutura muito grande, vieram juízes federais de toda a região do Brasil, da primeira região, e foi uma jornada muito dura, mas nós julgamos muitos processos. Eu era diretor do foro, meu trabalho, na verdade, foi de coordenar e organizar uma equipe de magistrados de diversos lugares da primeira região, para cuidar desse tema previdenciário, resolver muitas situações de processos que estavam há algum tempo sem um desfecho, sem um julgamento. Matéria previdenciária. Doutor Ibrahim contou sobre isso. Fiz isso. Porque E eu montei isso para colocar bem, eu coloquei isso envolvendo as atividades. Eu criei um ambiente com a Prefeitura de São Luís, consegui colocar ambulâncias para dar sustentação, consegui o Exército para nos apoiar, consegui o INSS para movimentar aposentadorias, consegui uma estrutura cartorária para regularizar a situação de pessoas que não estavam devidamente registradas. Enfim, fiz uma mescla, uma miscelânea de atividade para não ficar tão somente na atividade jurisdicional dos processos de juizado. Então ficou um grande evento lá no Castelinho com dezenas de pessoas, centenas de advogados, e os advogados ficaram muito felizes porque todos ganharam muito dinheiro, os honorários de trabalho, honorário justo de um trabalho bem desenvolvido, de um esforço muito grande que eu tive a felicidade de coordenar. Inclusive, na época que o doutor Ibrahim veio aqui, a gente falava sobre isso, que antes toda audiência estava lá o AGU, e que vários saíam com acordo, e que a Justiça Federal passou um período nas audiências não estavam indo, e a gente estava debatendo justamente isso. Graças a Deus, a AGU já voltou. Todas as audiências que estão acontecendo, pelo menos todas que eu participei, acredito que também, recentemente, a AGU estava, a maioria dela saíam com acordo, porque antes a gente chegava, só o juiz, a gente, as testemunhas e o autor. E a gente ficava naquela, né? E agora? Verdade. Agora vamos ter que esperar Agora tem que ser protagonista, tem que participar, faz parte do processo.
Doutor, nós conversamos aqui sobre sua aposentadoria e a maioria das pessoas, quando se aposentam, elas vão descansar, vão viajar, vão tirar férias, vão ficar com os netos, cuidar da família. O senhor decidiu continuar na arena jurídica, mas agora, ao invés da pessoa que decide, o senhor escolheu dar voz às pessoas que precisam daquela decisão. Fiquei do outro lado do balcão, digamos assim. Exatamente. E uma coisa bacana, porque eu sempre tive uma vinculação muito estreita, muito próxima com a advocacia. Como eu disse aqui no início da nossa conversa, tivesse eu condições lá atrás, meu pai, minha mãe, tivesse um suporte mínimo para que eu pudesse manter aquela advocacia orgânica, de que é uma construção que muitas vezes demora até ter uma estruturação profissional adequada, eu não teria experimentado outra carreira, quer dizer, Ministério Público, Magistratura Estadual Federal. Seguramente não teria, teria ficado na advocacia. Por circunstâncias que eu disse aqui, acabei indo para o Ministério Público, para a magistratura. Mas eu queria voltar para a advocacia, mas queria voltar ainda rígido, digamos assim, com raciocínio, com condições físicas adequadas. Por isso que eu não quis experimentar as dores da aposentadoria compulsória, chegar aos 75, andando nos corredores ali de fraldão, com um carregador ali, sem ter condição de trabalhar como muitos o fazem. Não, vou me aposentar ainda em condições rígidas físicas de pensar. E como eu sou uma pessoa de combate, quer dizer, eu trabalho desde os 8 anos na luta, eu não conseguiria, digamos assim, me aposentar e ter uma vida no ócio. Eu acho que o ócio é criativo, mas o ócio também, sem a criação, ele acaba sendo um grande dano espiritual e mental. Eu quis para a advocacia. Então, eu vim para a advocacia com outro olhar. Isso é importante. Quando eu decidi, em 2018, na verdade, eu decidi em 2009 que iria me aposentar, quando completasse o tempo, eu fiz uma opção de começar a entender a advocacia. Então, por volta de 2017, 2018, eu fiz algumas viagens, conversei com alguns amigos, juízes que tinham amigos advogados em alguns lugares, para entender como é que estava a advocacia. Ora, eu tinha vindo de uma advocacia lúdica, uma advocacia de encantamento, que os grandes escritórios estavam ali posicionados e os clientes procuravam aqueles escritórios. Eu imaginava que aquele mundo tinha desaparecido, mas eu queria entender como é que estava a advocacia. E ao entender como estava a advocacia, das viagens que eu fiz, eu extraí uma conclusão. A advocacia havia mudado, a advocacia que eu vivera não existia mais e a advocacia tinha se transformado em empreendedorismo. Então, era um empreendedorismo jurídico, uma formatação empresarial. Como eu tinha feito um curso na Fundação Getúlio Vargas de gestão empresarial para utilizar para os meus conhecimentos, utilizar dentro da empresa da nossa família, que é o Valparaíso Adventure Park, esse mesmo estudo que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas de gestão empresarial me deu grande subsídio para montar o escritório de advocacia. Então, eu resolvi, já em volta de 2019, já às vésperas de pedir minha aposentadoria, que eu montaria um escritório de advocacia, que eu convidaria jovens advogados, meus sócios todos têm idade de ser meus filhos, nenhum eu o conhecia, fui procurar gente que eu visse que tinha talento, tinha capacidade e gostasse de coisas eletrônicas, e trabalhei com o cenário de montar um escritório que se estruturasse em 2 pilares, quais sejam um escritório que fosse full-time, um escritório que fosse em tempo integral e um escritório que fosse full service, quer dizer, que atuasse em diversas atividades. O full-time, por que eu queria um escritório em tempo integral? Porque eu compreendi aquilo que eu queria advogar, que a advocacia, como a medicina, as dores da advocacia ou as dores que levam a procurar o médico, elas não escolhem dia nem horário. Do modo que muitas vezes as dores do mundo jurídico acontecem no sábado, no domingo, à noite, feriado, e muitas vezes o cliente também não tem disponibilidade de tempo para marcar de segunda a sexta. Então, é natural que alguns escritórios, por opção, ao chegar na sexta-feira, o cidadão coloque lá, sextou, fechou o escritório, vai cuidar da vida, sábado, domingo não funciona, é feriado. Nosso escritório, eu não quis isso, eu quis um escritório que fosse em tempo integral. Então, o cliente que só pode conversar comigo à noite, eu estaria à noite para recebê-lo. Se ele só pode ir no domingo, eu tenho alguns que só podem ir aos domingos, sobretudo alguns deputados, alguns políticos que eu advogo. Então, advoga à noite, de manhã, sábado, domingo, feriado, é tempo integral. E o outro modelo é o modelo full service. Esse modelo eu compreendi estudando a advocacia americana, norte-americana, e me inspirei nesse modelo de advocacia, que é como se fossem as grandes firmas de advocacia americana. Então, em nosso escritório, eu tenho diversos núcleos. Eu tenho um núcleo extrajudicial, coordenado pela doutora Jéssica Arruda. Esse núcleo cuida somente de temas que não exijam a intervenção do Poder Judiciário, então, extrajudicial. Então, lá nós atuamos com regularização urbana,
uso capião extrajudicial, diversos temas que não necessitem, por assim dizer, da atuação do Poder Judiciário. Tem um núcleo tributário, conduzido por um filho meu, que é meu sócio, Pablo Madeira. Tem um núcleo de direito público, conduzido por outro sócio meu, Tiago Aires, que cuida de advocacia para município, para órgãos públicos, câmaras municipais. Tem um núcleo criminal, conduzido lá pelo Dr. Carlos Helder. Tem um núcleo eleitoral, conduzido lá pelo Dr. Guimarães Neto. Temos um núcleo previdenciário que está sendo estruturado lá, conduzido pela doutora Lara. Enfim, são diversos núcleos. E esses diversos núcleos atuam dentro do escritório como se fossem escritórios autônomos independentes, dentro de um imenso guarda-chuva, como se fosse um falso coworking. Então, cada núcleo tem que se mostrar viável financeiramente. Então, nós fazemos o balanço lá de 3 em 3 meses para saber receitas e despesas de cada núcleo. Então, cada núcleo coordena aquele grupo de clientes, aquela carteira de clientes, mas ele precisa dar resultado. Quer dizer, olha, esse núcleo tem uma receita de tanto e tem uma despesa de tanto. A despesa envolve estagiários, envolve advogados, envolve viagens, tudo isso é contabilizado como despesa e tem a receita. Então, aquele núcleo tem que ser viável e ele tem que se mostrar operante, eficiente. Então, essa estrutura, eu acho que ajudou muito na minha cabeça a organizar o escritório enquanto uma dimensão administrativa. Então, em síntese, a advocacia é empreendedorismo, a advocacia precisa de gestão, não há mais ambiente, infelizmente, talvez, para a advocacia lúdica que eu vivi lá atrás com o meu mestre Pelonel. Não há mais. Foi uma verdadeira espaço para aula para mim agora. Isso. E o senhor sua paixão ainda é o direito municipal ou hoje está um negócio mais dividido? Mais dividido. Como eu fui para a magistratura federal, eu me defrontei com o direito público na essência. Então, eu lidei muito com a ação civil pública, com o tema de improbidade, com direito penal, direito público. Então, eu sigo basicamente essa batida, que é aquela que eu demorei mais tempo na magistratura federal. Eu gosto muito do direito público. Na faculdade, eu lecionei aqui por algum tempo, direito processual civil, que é talvez a minha grande paixão, porque eu tive um professor emérito aqui chamado Pelonel Pino de Carvalho, foi meu mestre querido, fui estagiário dele, depois ficamos amigos, e ele era professor processualista de escola, um dos grandes processualistas que esse país teve. E eu passei a ter o processo civil como estrutura. E Pelonel me deu um conselho que eu segui a vida toda e que sempre que dou aula, palestra, converso com jovens estudantes, eu digo sempre a mesma coisa que o meu mestre Pelonel me disse. Quem quiser ser um bom advogado, qualquer que seja a sua área, estude 2 campos do direito fundamentais. Teoria geral do processo, direito constitucional. Quem estuda a teoria geral do processo, raciocina o processo na sua dimensão, seja trabalhista, penal, processual, porque a base, a teoria geral, se encontra encartada ali. E quem não conhece os institutos da teoria do processo não pode conhecer o processo. Então, Carnelucci dizia que para conhecer o processo é preciso conhecer o instituto, a origem do instituto, prescrição, decadência, processo, jurisdição. É preciso entender isto na sua essência para raciocinar. O raciocínio jurídico é que formata a vida do advogado. Muitas vezes o advogado não conhece a lei, não é obrigado a conhecer um país com um cipual de normas aí, não tem como conhecer. Mas se ele tiver um bom raciocínio jurídico, quando o cliente começar a expor os fatos, ele consegue se situar dentro do ordenamento jurídico para fazer um raciocínio jurídico e apresentar uma possível solução, um possível encaminhamento para aquele caso. E a outra é direito constitucional. O direito constitucional, como a Constituição brasileira é uma Constituição sabidamente prolixa, tudo está ali dentro, direito financeiro, direito trabalhista, direito penal, direito processual, garantias fundamentais, isto tudo está encartado na Constituição. Quem estuda bem a Constituição, por via transversa, por via oblíqua, acaba sabendo direito do trabalho. Os temas de direito do trabalho passam no artigo 5º e outros artigos lá do 6º da Constituição Federal. Os direitos fundamentais, a garantia, o devido processo legal, a garantia da ampla defesa. Esses temas estão todos encartados ali com status de norma constitucional. Então, isso evidentemente muda toda a dinâmica. Faz bem. Sim, eu acho que hoje, quando eu pego um processo, a primeira coisa que eu vou ver é a estratégia que eu vou montar. No meu escritório, eu não fico responsável pelos fechamentos de contrato, pelo atendimento. Mas assim que todo atendimento é finalizado, é me dado feedback para estruturar como a gente vai conduzir cada caso. Esse aqui a gente vai dar logo entrada, não, a gente vai esperar. Não, vamos judicializar. Não, vamos transformar esse processo em previdenciário e trabalhista. Aquele cliente está em limbo. E assim a gente vai montando a estratégia do caso, justamente porque não é só o previdenciário propriamente dito, tem um processo
Perfeito. Isso se Pra aplica, você. lá, a toda coisa. Eu sempre digo para meus sócios que o direito tem dupla face. Ele é ciência, mas ele é arte. Então, a advocacia é essencialmente uma arte. O advogado que não consegue montar um alinhamento estratégico para enfrentar uma causa, ele pode conduzir aquela causa, aquele cliente a uma derrota. É ciência? É ciência. Mas não é só ciência. Porque se fosse tão somente ciência, aqueles que são doutores, pós-doutores em direito, seriam os melhores advogados. E, em verdade, nem sempre se encontra um bom acadêmico, né? Um doutor, pós-doutor em direito, que seja um bom advogado. Né? Por quê? Porque ele conhece a ciência, mas não conhece a arte da advocacia. A advocacia é arte. É preciso Sim. saber exercer Sim. essa arte. O senhor não está mais atuando como professor? Não, eu deixei o magistério já há algum tempo, por opção mesmo. Eu lecionei em algumas faculdades, mas com um tempo muito comprometido com a magistratura à época, eu entendi que não deveria fazer. Uma vez ou outra, alguém me convida, uma faculdade, convida para fazer uma palestra, uma coisa, mas eu gosto hoje mais de escolher temas que possam tocar melhor corações e mente da juventude, de falar para gente jovem, gente que está aí, incentivá-los a acreditar na advocacia. Então, isso que me move ainda na advocacia. É ver gente jovem como vocês, que acreditam na advocacia e que não olhem para a advocacia como uma espécie de um pit stop, de uma transição para uma carreira no serviço público, não é? Mas que veja a advocacia Inclusive, como uma estrutura de tanto eu como combate. o Marcelo, quando a gente abre o seletivo, Sim. que a gente coloca lá a pergunta, que a pessoa diz, quero estagiar com vocês para aprender um pouco, mas eu quero ser delegado, eu quero ser não sei o quê. É. Eu já fico assim, não, então aqui é só um caminho, um atalho, não, eu quero alguém que chegue e diga, eu quero aprender com você porque eu quero ser isso aqui. Isso. Ou Esse então é o alguém que caminho. esteja aberto às possibilidades. Uma das minhas estagiárias que vai ser efetivada agora como advogada, ela chegou pra mim e ela conversou, né? Ela estava no seletivo, mas ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp e disse assim, olha, eu ainda não sei o que eu quero fazer, eu nunca estagiei, mas eu estou aberta. Eu queria muito fazer concurso, mas eu não sei como funciona a advocacia. Então, pra mim é muito interessante se eu pudesse ter o privilégio de fazer o estágio. Perfeito. É isso mesmo. Meus pais, todos são servidores, e aí, serviço público, concurso, 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 concurso. Então, a gente bate de frente, não, é isso que eu quero. Eu sempre fui muito assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E todas as chantagens possíveis para que eu não seguisse. Mas eu sentia que era isso que eu precisava fazer, que era isso que me dava o prazer, que com a minha dedicação, o resultado financeiro também iria vir. Perfeito. Eu acredito que muitos jovens advogados, principalmente os recém-saídos da faculdade, eles optam pelo concurso público pela famosa estabilidade. Tem algum conselho que o senhor poderia dar para os advogados, os espectadores que estejam nos assistindo agora, a respeito disso? Como escolher corretamente entre a advocacia ou concurso público? Eu acho que, primeiramente, tem que identificar a sua vocação, o seu sentimento. Para a advocacia, penso eu, só devem vir para a advocacia aqueles que compreendem que a advocacia é luta, que é combate. Aqueles que olham a advocacia como algo transitório, que você não vai vivenciar aquilo, a advocacia não é a profissão ideal. É melhor ir para o serviço público, com o ambiente burocrático da sua rotina, bater o ponto na entrada, bater o ponto ao final do dia, sexta-feira sextou, vai tocar a sua vida para lá. Faz parte, é uma opção, não tem nenhum demérito nisto. Agora, aqueles que olham para a luta, que compreendem que a vida é combate, como dizia Gonçalves Dias, a advocacia é um ambiente adequado. E eu digo até mais, algumas pessoas, levianamente até, dizem que a advocacia estaria o mercado comprometido, estaria soberbado. Não existe isso. A advocacia tem espaço e cada vez mais espaço. Há muitos espaços, novos cenários do direito vão se estruturando, agora com chat GPT, inteligência artificial, novas dinâmicas do processo vão surgindo, uma atuação que vem crescendo muito, que eu estou experimentando no escritório, eu aconselho os escritórios, jovens advogados, a estudarem isto melhor, que é os procedimentos extrajudiciais. Muito se pode fazer sem recorrer à força do Poder Judiciário. O Judiciário é lento, eu estive lá por muito tempo, uma vida inteira, o Judiciário é burocrático, as respostas não saem com a agilidade que se quer, com a expectativa que se quer. Então, quando é possível buscar uma composição, uma transação, recorrer à arbitragem ou outro modelo de solução alternativa de conflito,
isso também é algo que pode se incorporar à rotina do advogado. Então, a advocacia tem muitos ambientes, muitos cenários que pode ser atuado. É preciso compreender esse imenso ecossistema do mundo jurídico da advocacia para se situar. Mas é preciso, fundamentalmente, ter algo essencial: coragem. E eu sempre digo assim, desculpe as demais profissões, mas a pessoa que se forma em direito, ela tem um leque tão grande de oportunidade, de áreas, de nichos, de subnichos. A pessoa pode se formar em direito, nunca nem entrar no prédio da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, justamente por causa da sua atuação nas câmaras de arbitragem, na extrajudicial, no direito consultivo. Então, assim, recomendo o direito, mas com a ressalva, né? Que a pessoa tem que ter a coragem, tem que estudar, não pode esmorecer. Eu tiro por mim, não tem final de semana que eu não esteja lá. Ou mexendo no celular, olhando os laudos que foram juntados das perícias, ou assistindo uma aula. Eu estou agora fazendo uma pós de RPPS, sexta-feira, 6 horas da tarde, meu compromisso é lá, tá assistindo minha aula. Terça-feira eu já faço o curso de gestão de escritório. Também terça-feira à tarde, ninguém pode contar mais comigo, porque eu tô lá assistindo aula. E é isso, quem não estuda não fica parado naquele lugar enquanto o resto é dinâmico. É isso mesmo. E tem muita gente que se prende à concorrência. Por exemplo, a gente atua na mesma área, mas a gente não se vê como concorrente precisamente, porque lá ela lida mais com servidores públicos, limbo previdenciário. Sobre concorrência, Marcelo, eu vivi uma coisa importante, que eu descobri antes de voltar para a advocacia, nas visitas que fiz a diversos escritórios, conversando com vários advogados. Eu lá atrás, quando comecei a advocacia se fazia dentro de uma síntese perversa, egoísta, egocêntrica. Quanto menos somos, melhor passamos. Então, os advogados não compartilhavam com seus colegas causas, estratégias, eram verdadeiras ilhas, se livrando um do outro e ninguém tratava. A advocacia mudou. Eu tenho dito para os meus sócios, para as pessoas com as quais eu converso, que a advocacia hoje se faz de um modelo diferente. Quanto mais somos, melhor passamos. Então, é muito mais razoável 1, 2, 3 escritórios se unirem em uma causa e reduzir aquele ganho que aparentemente impacta, mas às vezes é melhor ganhar menos para paradoxalmente ganhar mais, porque você escala. Sozinho você não consegue tocar muitas vezes uma causa de grande dimensão que envolva muitos clientes, um litisconsórcio grande, você não consegue tocar. Você acaba se absorvendo com aquela causa. Mas se você tiver outro parceiro, outro escritório, você divide, você toca aquela causa e toca uma outra. Ou seja, aquilo que parece um paradoxo, você ganha menos e paradoxalmente ganha mais, porque você escala. Todo negócio só cresce, só avança se ele for escalável. Você fizer numa escala de progressão, aumentando o outro. Você ficar só em um, você fica concentrado naquilo, quando aquilo acabar, você perdeu, talvez, a sua referência de remuneração. E hoje, o meu escritório, o de Marcele também, a gente faz muita parceria com o advogado. Então, o advogado que não atua no previdenciário ou no trabalhista nos procura, ou o advogado que atua, mas ainda está começando, ou pegou um caso mais complexo, que não é. Porque mesmo dentro do previdenciário tem um nicho, subnicho, tudo direitinho. Sim, sim. Então, olha, eu não atuo em urbano. Aí já me manda. Então, hoje, uma receita considerável do meu escritório vem justamente da indicação dos outros advogados. E nesse contexto, Laila, tem uma coisa bacana. Eu tenho recebido muitos clientes de vários escritórios, de pessoas que advogam, por exemplo, no mundo trabalhista, no mundo previdenciário. Um cliente, ele pode virar um atrativo pelas demandas que ele tem, que não são apenas previdenciárias ou trabalhistas. Ele está conectado com outros mundos, com outras causas. Admitamos que ele tem uma causa que tem uma dimensão criminal, com a qual o escritório ao qual ele está vinculado no previdenciário não atua. Mas aquele advogado do previdenciário pode indicar um escritório para tratar daquilo. Então, como hoje é possível, eticamente, pelo Código de Ética da OAB, estruturar uma parceria com um percentual bem definido, aquele que leva a causa para o escritório terá o seu percentual, terá a sua participação na causa, e muitos até podem acompanhar aquele processo dentro nós subestabelecemos, ficamos acompanhando para entender a dinâmica. Então acaba, meu ramo é direito previdenciário, é direito trabalhista, mas o meu cliente tem uma matéria criminal, vou levar para o escritório tal, vou acompanhando. Subestabelecer, você acompanha. E acaba criando uma boa conexão. Então aquilo que era antes isolamento, hoje, na verdade, é o que vocês já estão fazendo
e eu até felicito vocês por isso, que é comunhão, parceria. Essa é a estratégia. Não há mais ambiente para o egoísmo. A advocacia sobrevive com parceria. Sim. Sobre a questão do ensino jurídico, o senhor acha que hoje as faculdades estão preparando para o mercado de hoje, para a advocacia de hoje, ou elas estão voltadas a preparar para o concurso, ou preparar para que aquela pessoa cresça dentro da academia, vá para o mestrado, vá para um doutorado? As faculdades estão preparando muito mal, muito mal. É lastimável ver isto, porque eles colocam na turma as pessoas dentro de uma vala comum. Não há uma preocupação das entidades, das faculdades, em entender o que cada um daquelas pessoas quer, como é que aquilo se direciona. Isso teria que ficar melhor explicitado. Por exemplo, aqueles que, desde o primeiro momento, o terceiro, quarto período, quando é que já se consegue ter uma percepção daquilo que o estudante vai querer fazer. Se perceber que quer ser advogado, um elemento essencial, penso eu, para o estudo jurídico é a incorporação do empreendedorismo, da gestão, de compreender, de dar ao advogado esse conhecimento. É preciso que o curso de Direito ensine não apenas o direito, mas prepare gente para empreender. E a advocacia é empreendedorismo. Então, muitos advogados saem das academias com algum conhecimento jurídico, mas quando se deparam com a advocacia, compreendem que estão diante de um mundo completamente estranho. Que aquele mundo, né, aquele que ele entendeu, veio com conhecimento. Mas, como eu disse aqui, direito é ciência, aprendeu na academia, mas é arte. Como é que se faz arte? A arte do empreendedorismo. Você montar um escritório, desenhar uma estratégia, ter a equipe. Eu vou optar por um escritório modelo full service, eu vou ter vários núcleos. Não, eu vou ser um escritório de boutique, vou atuar só com esse tema. Tudo isso tem que ser definido, tem que ser uma opção estratégica de mercado de atuação. Sem o que o cidadão corre risco de andar em círculo. Começa de um jeito, termina de outro. E diz que pedra que muito se muda não cria limo. Então você tem que criar isso e saber o que você quer. E as faculdades não cumprem esse papel, infelizmente. Inclusive, eu conheço diversas pessoas que se formaram ou comigo, ou depois, ou pessoas que estavam como estagiárias, saíram do escritório quando se formaram, e que tentaram empreender na advocacia, mas por não ter uma visão do que queria, até mesmo de montar a sociedade. Hoje, a maioria das pessoas pensa assim, tu é minha amiga, a gente se dá bem, bora montar uma sociedade. E não vê que a sociedade, você deve buscar no seu sócio uma complementação do que você é. É um casamento. É um casamento. Lara, tu colocaste uma coisa precisa. Eu, quando fui montar meu escritório, vou colocar um caso que pode não se aplicar a todo mundo, mas fica aqui mesmo como referência, digamos assim. Quando eu decidi montar o escritório, eu não procurei meus amigos, nem da minha geração, nem depois, para montar o escritório. Eu parti do seguinte pressuposto: não estou procurando amigos, estou procurando sócios. E a escolha de sócio é buscar alguém que complemente, alguém que se encaixe dentro de uma visão estratégica. Então eu fui procurar meus sócios. Primeiro sócio que eu queria alguém que gostasse, entendesse, lidasse com direito municipal. Pela minha afinidade lá atrás, direito municipal, e porque era um nicho de mercado que eu queria atuar, advogar para município, prefeitura, câmaras, enfim, agentes públicos de um modo geral ligado ao município. Então eu tinha saí da magistratura federal, eu procurei lá um servidor que havia trabalhado comigo e perguntei a ele se ele conhecia alguém que tivesse estagiado na Justiça Federal e que tivesse afinidade com o direito municipal. Aí esse servidor meu, o Ítalo, me indicou um jovem advogado que tinha saído lá da magistratura federal como estagiário, e eu o procurei, ele era procurador, estava na condição de procurador-geral do município de Morros, e vinha advogando de direito municipal. Tiago Aires virou meu sócio, Madeira Aires, ele é o segundo nome do escritório. Então o Tiago era procurador municipal, jovem, tinha 27 anos, 28 anos, acho que está com 30 anos hoje, e eu o convidei para ser meu sócio. Nunca o tinha visto, sabia nem quem era. E conversei com ele, indaguei dele, direito municipal, ele muito apaixonado pelo direito municipal, convidei para ser sócio. Depois eu vou procurar agora alguém que lide com direito criminal. Eu quero um advogado que goste de direito criminal moderno, com as visões das novas concepções do direito penal, das novas teorias, direito digital, temas modernos. Aí informei com um amigo meu, aí me disse que tinha um advogado que estava terminando um mestrado em direito criminal lá na PUC do Rio Grande do Sul. Como é o nome dele? É o Carlos Helder Mendes. Tu tem um telefone dele, conversei com o Carlos Helder, virou meu sócio.
Aí o Carlos Helder hoje é doutor em Direito Criminal, professor da UEMA, professor da UNDB, lançou agora há pouco tempo um livro imenso tratando de prova de direito digital, já tem o livro deles são citados hoje no Supremo Tribunal Federal, um advogado extraordinário, talvez um dos maiores advogados criminalistas do Maranhão, um dos maiores seguramente do Nordeste do Brasil, o Helder. Aí eu convidei, nunca o tinha visto, nunca sabia nem quem era. Eles não ficavam assim. Não, eles ficaram impactados e felizes. O Helder disse, doutor Madeira, é uma honra ser seu sócio e tal. Digo, olha, mas eu não vou montar o escritório agora, eu estou procurando só, depois que eu regimentar, volto a falar contigo. Aí ele me indicou depois um amigo dele, dizendo que o amigo era especialista em direito eleitoral, se teria espaço. Olha, nós vamos tentar atuar no direito eleitoral. Era o Guimarães Neto, hoje é doutor em direito administrativo, é meu sócio, e, enfim, professor da UEMA, professor da UNDB, tem livros publicados, citado também no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Aí depois eu queria fechar com o direito trabalhista, queria ter Aí me indicaram lá um amigo meu, que esse eu conhecia, porque era amigo do meu filho, mas não tinha intimidade com ele assim muito. Trabalhava no município de São Luís como procurador do município, especialista de trabalho. Então eu montei uma equipe de jovens advogados, depois o meu filho era sócio de outro escritório, mestre em direito tributário, veio compor meu time, estão lá junto. Mas eu não conhecia nenhum dos sócios, com exceção do meu filho, que chegou agora um ano atrás. Não conhecia ninguém. Então, dentro da tua linha de pensamento, não estava procurando amigo, estava procurando sócio. E eu disse muito, rapaz, se eu quisesse procurar amigos, eu ia procurar de outra maneira. Meus amigos eu seleciono por outros critérios, alguns valores que eu tenho poucos amigos. Conheço muita gente, mas tenho poucos amigos. Mas meus amigos escolhem com outro valor. Agora, para sócio, não. Eu queria gente jovem, que gostasse de processo eletrônico, gente que fosse humilde, que tratasse bem as pessoas, que tivesse, digamos assim, um exercício de empatia, que não tivesse o nariz empinado, arrogante, tratasse mal. Enfim, gente humilde, gente que pudesse ser gente para cuidar de gente. Sim. Deu certo. Uma verdadeira aula. Eu acredito que a gente deveria fazer mais um episódio só para falar sobre gestão, porque 50 minutos é muito pouco para tratar sobre tudo. Eu estou encantada porque eu tenho só 2 anos de advocacia, então eu estou com um escritório muito novo. E um escritório que está crescendo e, à medida que vai crescendo, a gente precisa ir estruturando. E todos esses ensinamentos aqui, eles são muito valiosos. Sim. Perfeito. E uma coisa, Marcelo, faça sempre isso, reúna o seu time, converse, faça o alinhamento, defina relatórios para o seu cliente, dê satisfação a ele, mantendo o cliente informado, porque é ruim quando o cliente, em dado momento, não consegue saber como está o seu processo. E eu, enquanto juiz federal, me defrontei muitas vezes com clientes assim. Você chegava lá, o jurisdicionado chegava ali para conversar comigo, doutor Madeira, não consigo meu processo, não consigo falar com o advogado e tal. E era doloroso saber que ele não conseguia ter acesso ao advogado. Ia lá, tentava. E eu, invariavelmente, recebia, chamava algum servidor, porque, afinal de contas, eu sempre tive a percepção de que, como juiz, eu era servidor público, remunerado pelo dinheiro público, e tinha que atender bem aquele jurisdicionado. Então, eu cuidava disso. Mas isso eu trouxe para a advocacia. Olha, nós não podemos deixar que o nosso cliente amanhã vai lá falar com o juiz e dizer, pô, meu advogado não me diz como é que está meu processo. Então é preciso, nós fazemos relatórios quinzenais, às vezes mensais, conforme cada caso, mas mantendo o cliente permanente informado para que ele não saiba do seu processo por outrem. Porque, infelizmente, é doloroso dizer isso, mas existe, aos advogados canalhas, né? Aqueles advogados que conspiram contra os colegas e que monitoram o processo e chegam para o cliente e dizem, olha, teu processo está lá, teu advogado vai perder aquilo, prazo, não sei o que e tal. E cria um ambiente. Então, isso acontece. Então, para você não ser vítima desses maus colegas, é preciso que você tenha um diálogo com o cliente mais próximo e mantenha ele perto para criar aquilo que em empreendedorismo é essencial, recorrência. A recorrência é essencial. Você não pode cuidar do cliente por aquela causa, mas pelas outras causas e por outras circunstâncias, até pelas conexões que vão criando. Como a sociedade, a vida no dia a dia, é feita fundamentalmente de conexão, daquilo que se modernamente chama de networking, você precisa se relacionar bem com gente e as coisas vão acontecendo, estruturando pontes e a coisa vai rodando. O escritório cresce, vai adensando, você vai criando novos ambientes e a coisa vai fluindo e naturalmente você avança. Então vocês seguramente têm uma carreira exitosa e vão avançar cada vez mais. Se Deus quiser. Amém. Doutor, nós agradecemos a sua participação no podcast. Foi uma conversa riquíssima, pelo menos eu aprendi muito, acredito, doutora Laila também. Eu estou muito feliz com tudo isso que tem acontecido, com as participações e ainda mais esse conhecimento muito rico. A gente, como entrevistador, a gente aprende muito mais com quem já está há anos no campo de batalha, enfrentando e crescendo negócios. Obrigado, Marcelo, obrigado, Laila, muito obrigado. Que honra ter estado aqui
com você nesse dia para a gente conversar e ficar isso perpetuado aí eletronicamente para as pessoas que virem. Eu digo aos jovens, acredite na advocacia. A advocacia é uma profissão de combate, tem mercado para todos e um mercado muito auspicioso para aqueles que querem vencer na vida. A advocacia é para a luta. Para quem, como você, gosta da luta, do combate, seguramente vai encontrar na advocacia um meio de sustentação, de sobrevivência, de qualidade, de viver bem. Com certeza. E nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.